tarde. Boa tarde a todas. Boa tarde. Então, nós vamos iniciar aqui, né, nosso mais um painel, né? Elas, mulheres liderando na novo normal da saúde. E eu gostaria, então, de dar boas-vindas às nossas queridas palestrantes. Mas antes eu vou me apresentar. Eu sou Sandra Costa. Eu sou, junto com a minha sócia Janete Vaz, eu fundei o Laboratório Sabin em 1984. E uma empresa, então, fundada por duas mulheres. E o Sabin cresceu, expandiu. E hoje nós estamos em 78 cidades do Brasil, em 14 cidades. E recentemente nós expandimos também, diversificamos o nosso negócio. E hoje nós somos o Grupo Sabin, do qual eu sou a presidente do conselho. E então são 40 anos aí de uma jornada empreendedora feminina, né, no segmento de saúde, onde nós sabemos que, é claro que contratam a mão de obra, temos uma mão de obra feminina enorme, mas ainda continua tendo majoritariamente uma liderança masculina. E eu entendo que nós estamos, eu, né, e Janete, estamos no controle da nossa empresa. A gente sabe, ainda hoje nós estamos no conselho, mas nós temos na nossa essência a diversidade e a inclusão. Entendemos, né, temos um percentual de 77% de mulheres dentro da nossa organização, porém, a nossa força de trabalho de liderança feminina é de 74%. E eu entendo também que isso não é resultado apenas de uma estatística, mas é resultado do nosso compromisso com a diversidade, com a inclusão e por entendermos também, né, que liderança efetiva não é questão de gênero, mas é uma questão realmente de habilidade, de dedicação e de visão. E também, né, eu digo mais, que estar na liderança de uma empresa, onde hoje nós temos quase 7.000 colaboradores espalhados aí por todas as diversas regiões do Brasil, é uma responsabilidade muito grande, porque os resultados das nossas ações impactam a vida, né, desses colaboradores, das suas famílias e em todas as comunidades também onde nós atuamos. Então eu gostaria também de dar boas-vindas mais uma vez às nossas queridas palestrantes e pedir, né, eu falo que cada uma tem aí 3 minutos para se apresentar. Então vamos começar pela nossa querida. Obrigada, Sandra. Boa tarde a todos e todas aqui. Eu me chamo Ana Maria Carvalho Schneider. Estou como secretária de saúde de Niterói há quase 2 anos. Estive diretora-geral presidente da Fundação Estatal de Saúde de Niterói, cerca de 3 anos. Estive também como subsecretária de Estado do Rio, subsecretária de Saúde do município do Rio, da capital, e também à frente da gestão do escritório do Ministério da Saúde aqui por um período. Eu agradeço muito o convite da Cierge e da iniciativa FIS de estar aqui, da gente poder ampliar um pouco esse debate do papel e da presença das mulheres no SUS, que é tão significativo na saúde e, no caso da minha fala, do Sistema Único de Saúde, o Sistema Público de Saúde do Brasil. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Ana Maria. Mariane, por favor, é a sua vez. Boa tarde a todos. Um prazer enorme estar aqui. Eu sou a Mariane Mello, sou presidente da Davita no Brasil. Eu iniciei minha carreira, sou advogada, iniciei minha carreira em escritórios de advocacia, onde trabalhei durante 16 anos em grandes escritórios. Migrei para a Davita como diretora jurídica. Passei 8 anos na liderança do departamento jurídico na Davita. E esse ano, em março, eu fui promovida a presidente da empresa. Uma empresa da qual eu tenho muito orgulho. Uma empresa que está no Brasil, presente nas 5 regiões, nos 17 estados, no Distrito Federal.
levando tratamento renal para os nossos doentes renais crônicos. Nós atendemos também em 250 hospitais por todo o Brasil. E é uma empresa da qual eu me orgulho muito no que diz respeito à diversidade e ao pertencimento. Hoje, eu posso dizer para vocês que 77% dos nossos funcionários são mulheres. E em cargos de liderança, nós temos 65% da população sendo mulheres também. E isso é um motivo de muito orgulho para mim e a gente vai continuar trabalhando por essa causa, para que a gente tenha equilíbrio. Cristiane. Obrigada, Sandra, obrigada. Boa tarde a todos e todas. Muito bom estar aqui com todos vocês. Eu sou Cristiane Santos Blanche, eu lidero a área de assuntos corporativos na Pfizer para a América Latina e para o Canadá. Comecei minha carreira como jornalista, né, de formação, atuei no setor de tecnologia, depois vim para a saúde, de onde eu não quero sair nunca mais, né? Acho que é um setor que realmente a gente consegue conectar o nosso propósito de vida, né, de melhorar a vida das pessoas e ver que a gente realmente consegue tocar vidas, então é muito bacana atuar nessa área. Trabalho há muitos anos na companhia e venho acompanhando muito essas discussões relacionadas à diversidade, né? A gente começou um trabalho interno em 2008, um ano depois eu tenho minha filha, né, tenho uma menina e um menino, e foi muito bacana essa virada, né, da maternidade com novas responsabilidades profissionais, com a questão de diversidade sendo mais debatida nas companhias e na sociedade como um todo. E muito feliz que a gente vai estar aqui falando um pouquinho sobre isso hoje. Aí eu conto um pouco mais depois sobre como a gente tem feito na companhia, um pouco dos dados que a gente tem, como a gente precisa ir além, né? Porque ainda tem muito para fazer, a gente tem muito caminho pela frente. Obrigada, viu, Sandra? Obrigada a todos. Muito bom, gente. Mas então, nós estamos no nosso painel, então, né? Elas liderando, né? Na saúde, nós temos aí uma experiência aí, uma gama de experiências a ser compartilhada. Mas eu vou fazer agora uma pergunta que eu acho que todas poderão responder, né? As mulheres ainda estão subrepresentadas em posições de liderança nas empresas em várias regiões do mundo. As mulheres representam apenas 25% dos CEOs de empresas. A revista Fortune nos dá essa estatística e apenas 15% dos membros de conselho de administração são mulheres. Então a pergunta, gente, seria essa: por que as mulheres ainda não estão presentes nessas posições em grande volume, né, de alta liderança, já que o setor de saúde é um grande empregador da mão de obra feminina? Bom, eu acho que essa pergunta seria para todas, cada uma que se dispuser a responder, fiquem à vontade. Comece, está ótimo. E aí eu posso talvez trazer um pouquinho alguns dados. A gente está recentemente olhando os dados da indústria farmacêutica como um todo, com a ajuda do movimento Leadership, e a gente vê hoje que cerca de 52% da força de trabalho na indústria farmacêutica é formado por mulheres, mas em cargos de liderança, de presidente, vice-presidente, diretoria, a gente tem aí uma média de 34%, 35%. Na Pfizer esse número é um pouquinho maior, chega a uns 40%, 42%, 43%. Acho que temos muito caminho pela frente, de verdade. Acho que se a gente olhar a história, né, a mulher pôde votar, a mulher pôde estudar, a mulher pôde realmente se preparar para atuar no mercado de trabalho. Muito recentemente, essa história é muito recente. Se a gente esperar esse movimento tomar a sua forma, ele vai levar muitos anos para acelerar. Então, acho que hoje a gente vê um cenário onde as mulheres estão estudando mais, as mulheres estão se formando mais, a gente olha para as universidades e tem mais mulheres se preparando, e a gente precisa, de alguma forma, trabalhar para que essas mulheres almejem esses lugares, né? Então, acho que teria ali 2, 3 pontos que eu acho interessante que a gente pode debater um pouco. Um, acho que são os modelos, né? Olhar para cima e ver mulheres inspirando outras mulheres. Eu acho que, se a gente olhar um pouco para o nosso passado, a gente tinha poucas mulheres, né, Sandra? Acho que você, ali no Sebin, é uma desses exemplos. A gente olhava e não via mulheres em altos cargos, então você não se inspirava em ninguém, você não sabia como eu vou fazer para chegar lá, né? Acho que a gente tem mudado isso e a gente precisa mudar cada vez mais. Realmente incentivar que outras mulheres entendam que elas podem sim, né? Que nós somos capazes, que nós podemos, que nós temos capacidade. Uma coisa muito interessante que me falaram uma vez, e eu acho que é total verdade, é que o homem, a mulher se candidata para uma posição se ela tem certeza que ela vai dar conta. E o homem não precisa ter certeza, ele vai, ele tenta.
Né? E a gente quer ter certeza, a gente quer estar seguro que a gente pode. Não, vamos lá, acho que a gente precisa arriscar mais também. Então, acho que a questão dos modelos é muito importante, acho que a questão das ações afirmativas, acho que as companhias precisam, as organizações, a sociedade como um todo, o ambiente político, a gente precisa ter ações afirmativas para ter mais mulheres nesses cargos, porque se a gente quer refletir a sociedade, a gente precisa mudar esse cenário. Eu não posso estar andando na rua e ver uma população e eu entro numa empresa e é outro mundo. Não posso. Né? Se a gente trabalha com saúde e as mulheres são grandes drivers de saúde nesse mundo, a gente precisa trabalhar para elas, né? E acho que a questão toda de realmente dar oportunidade de treinar, de fazer networking, que eu acho que a gente faz pouco ainda, de se conectar e de ter aliados, né, nas diversas frentes. Acho que se apoiar como mulheres, mas também contar com os homens, contar com essa rede de apoio, para que a gente possa quebrar esse teto de vidro e, de fato, alcançar o lugar que a gente merece, né? Eu acho que a gente merece. Só para complementar você aqui um pouquinho que você falou sobre, quando a gente pergunta para um homem se ele quer assumir um determinado cargo, né? E o homem fala, não quero, um homem pode não ter tido experiência absoluta nenhuma naquilo, mas ele fala, quero. E aí eu acho que aqui vem aquela síndromezinha, eu falei isso hoje pela manhã lá na empresa, da impostora. Né? Por quê? Porque como a gente ainda está no caminho, a gente ainda está quebrando as barreiras, a primeira coisa que a gente fala é, será que eu consigo? Será que eu posso? Será que eu posso falar? Eu tenho uma opinião. Mas será que a minha opinião vai ser rechaçada? Não interessa se a sua opinião vai ser rechaçada ou não. Você tem poder de fala, você pode falar o que você quiser. Você pode estar onde você quiser. Você é um ser humano, nós somos seres humanos. Né? Então é isso exatamente que a gente está buscando. E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa vencer. E isso vem de dentro. Né? E isso fala diretamente com a nossa autoestima. E esse, para mim, é um ponto essencial e crucial nessa nossa caminhada aí. Eu queria complementar dizendo que não é de hoje e nem é só na saúde, né? A divisão do trabalho, essa divisão mesmo, social, sexual também, né, do trabalho, ela é dos primórdios, é pré-histórica e acho que hoje, né, eu acho que a Sandra é um exemplo, né, nos anos 80 ela ter se tornado uma liderança, acho que caminhou, né, e avançou e a tendência é que avance, mas ainda a gente está aquém. Hoje, participando aqui de um momento desse aqui na parte da manhã, a gente viu uma pesquisa do IBGE que mostrou que, uma pesquisa de 2022 do censo, né, que as mulheres elas trabalham com as tarefas domésticas em torno de 21 horas semanais e os homens 11 horas semanais. Então, isso já mostra a diferença, né, da carga de trabalho da mulher. Além da carga do trabalho externo, a carga do seu trabalho doméstico, e elas ainda têm um terceiro turno que é se preparar, se formar, porque elas não saem trabalhando como os homens, né, naturalmente, elas têm um preparo, uma formação, a gente vai falar disso mais adiante quando chegar lá no SUS. Então eu acho que tem toda essa questão histórica, né, e também de estereótipos da mulher que ela precisa vencer e queimar, e quebrar, e romper barreiras para poder avançar. Mas acho que a gente está fazendo isso. Acho que hoje as políticas afirmativas, elas estão mais presentes nas instituições privadas e públicas também. É isso mesmo. Eu acho que a gente, dentro das nossas organizações, a gente tem que estimular, capacitar, e mostrar para as mulheres que elas estejam preparadas, que as oportunidades irão surgir, que elas têm que se capacitar para o momento certo, para crescer dentro da empresa. Então, eu estou dizendo isso porque a gente faz isso o tempo todo, né? Mostra o caminho para que a mulher ocupe cada vez mais os seus espaços. Mas, Ana Maria, eu gostaria de continuar essa conversa, que você já até falou aí do SUS, e hoje nós temos uma mulher dirigindo o Ministério da Saúde. E na rede pública, eu queria que você nos mostrasse mais como que nós estamos representadas na estrutura de liderança das secretarias de saúde e quais seriam as grandes mudanças na dinâmica dos serviços. Ainda há pouco nós estávamos conversando do seu trabalho, das startups, enfim, da inovação, tudo isso que tem acontecido. Conta pra gente um pouco como que está acontecendo. Vou ficar a tarde toda aqui contando. Não, brincadeira. Eu trouxe uns dados aqui do Sistema Único de Saúde, que foi uma pesquisa feita pelo André Bonifácio, na Universidade Federal da Paraíba,
sobre os gestores do SUS e mostra quem são os secretários de saúde no Brasil. Os dados são muito interessantes. A região Centro-Oeste é a que tem o maior percentual de mulheres na gestão, com 61%, seguida da região Sudeste, com 60%, aliás, da região Sul, com 60%, da região depois Sudeste, com 58%, depois vem a região Nordeste e, por último, a região Norte. E a maioria dessas mulheres são mulheres brancas, aquilo que também já foi discutido aqui anteriormente, as mulheres que têm mais acesso à formação, ao ensino superior, essas mulheres são a maioria no SUS. Aqui no estado do Rio de Janeiro, né, as informações do Conselho de Secretarias de Saúde, do COSEMES do Rio, são de que nós temos 42% de mulheres secretárias de saúde e 58% de homens secretários de saúde, ou seja, ainda está numa proporção menor, mas muito mais perto daquela que o IBGE mostra para todos os outros segmentos. O IBGE mostra que apenas 37% das mulheres em todas as empresas ocupam cargos de lideranças. Então, a saúde realmente ela tem uma proporção maior. Acredito que seja até porque nós temos uma feminização, né, da nossa estrutura da força de trabalho. Muitas mulheres, 90% hoje da equipe, né, das equipes de fonoaudiólogos, nutrição, elas são de mulheres, formadas de mulheres. Enfermagem, 80% da profissão de enfermagem é mulher. Essa outra pesquisa que eu falei anteriormente também, feita na Universidade Federal da Bahia, mostra que a maioria dessas gestoras são enfermeiras e que tem como origem a atenção básica, o trabalho na área da atenção primária ou da atenção básica em saúde. Isso também traz muitos elementos para a gente, né, que falam da dedicação, do tempo de trabalho, do perfil da mulher ser um perfil de maior escuta, de maior sensibilidade, de maior visão, né, e de maior acolhimento, independente das situações do trabalho. Muito bom. Agora eu gostaria de dirigir duas perguntas para Cristiane e para a Mariene. Que, na realidade, o que a gente vê, né, porque existe uma liderança da ONU Mulheres e do Pacto Global, o movimento Elas Lideram, né, que tem como fundamento os princípios de empoderamento das mulheres, de levar mais de 11 mil mulheres para cargos de alta liderança até 2030. Inclusive, nós, do Grupo SEIB, né, a gente apoia esse movimento. Então, eu gostaria de ouvir de vocês qual o perfil e a realidade na empresa, de vocês, né, as oportunidades e os espaços que realmente se ampliaram, né, e quais são realmente esses desafios para que a gente possa continuar evoluindo nesse sentido. Não sei. Vou começar. Como a Ana Maria estava falando, então, assim, apesar da gente ter uma participação muito grande das mulheres no setor de saúde, né, a participação delas nos cargos de liderança ainda pode crescer, né? A gente sabe disso, que ainda pode aumentar. Foram feitas já algumas pesquisas em que se entende que, eu vou falar um pouquinho do que eu acho que a mulher tem de favorável para ela estar na posição de liderança, especialmente no mercado de saúde, né? Então já foram realizadas algumas pesquisas em que se entende que a mulher é uma melhor líder do que os homens. Me desculpem os homens. E eu acho que isso, e no mercado de saúde eu acho que pode haver um diferencial no sentido em que, de maneira inconsciente, a mulher ela foi treinada para gerir. Porque até no momento em que a gente não estava presente no mercado de trabalho, anos e anos e anos atrás, nós já estávamos gerindo ali diversas atividades distintas, ainda que dentro de casa. Então, de maneira inconsciente, a sociedade fez com que a mulher se preparasse para gerir. E gerir pessoas, gerir o tempo, gerir atividades, e isso a gente traz agora, né, para o mercado de trabalho.
Outro ponto que eu também me traz aqui, que eu acho que pode ser um ponto a favor das mulheres em posições de liderança, é o fato de que a mulher ela foi socializada ao longo dos anos para estar atenta ao próximo, né? E isso no mercado de saúde é um diferencial enorme, porque onde o nosso maior bem são os nossos pacientes, né? E o paciente é uma pessoa que está fragilizada, que está passando um momento difícil, está sensibilizada. E quando você precisa dar o tom do cuidado, o tom da atenção, esse tom ele tem que vir de cima, né? Até ele chegar lá na ponta, na pessoa, no profissional que está colocando a mão no paciente. Então eu acho que isso são dois diferenciais que fazem com que a mulher possa ocupar mais espaço em posições de liderança no mercado de saúde. Obrigada, Maria. Contando um pouquinho, né, da Pfizer, acho que a gente tem um cenário hoje muito interessante, onde a gente tem uma liderança equilibrada, né, entre homens e mulheres, e a gente tem as 3 unidades de negócio hoje sendo lideradas por mulheres, o que é bem raro, né, em geral, olhando inclusive dados da indústria farmacêutica como um todo, a gente vê muitas mulheres ainda liderando em áreas como RH, né, minha própria área de assuntos corporativos, comunicação, mas quando a gente olha o negócio especificamente, esse número não é tão alto, em geral esse número é mais baixo. Até legal, Mari, você contar um pouco dessa sua transição, da sua área para a área de negócio, o que você está vendo depois, você conta pra gente. Na próxima, na próxima ela conta. Calma. É isso. Já vou perguntar isso, exatamente. já vou pedir. Então, eu tenho visto que agora a gente tem esse trabalho hoje muito forte, né, que as mulheres realmente liderem os negócios, né, estejam à frente das áreas de marketing, das áreas de venda, né, porque elas foram, isso, nós temos total capacidade para isso. Então, acho que esse é um ponto muito interessante que a gente ainda precisa trabalhar dentro das organizações. Trabalhar muito o pipeline, né? Ou seja, eu tenho mulheres que estão chegando nesses cargos, mas como é que está depois né, os últimos as coordenadoras que estão se formando, as gerentes, né? Como é que está esse grupo, né? Esse pipeline que vem pela frente, né? Como é que é esse histórico que eu estou construindo, né? Será que eu estou construindo aí um grupo de mulheres que daqui a alguns anos vão estar preparadas para assumir esses cargos? O que elas precisam? Como é que a gente pode apoiá-las? Né? Então, acho que isso é um papel muito importante também dessa liderança feminina hoje, né? Feminina e masculina, claro, mas muito feminina, né? De olhar para esse grupo, olhar para as estagiárias que estão entrando, né? Olhar para as supervisoras, para as coordenadoras, para as analistas e ajudá-las nessa curva de crescimento, né? Como é que a gente trabalha para que de fato elas possam alcançar esses cargos. E acho que dá experiência, né? A gente falou um pouco do preparo, acho que trabalhar em projetos específicos, acho que a questão educacional sem dúvida é muito importante, a questão da língua é muito importante, né? E isso também é um ponto que ao longo desse trabalho de diversidade eu vi muito, né? Em geral os homens acabavam, né, há muitos anos atrás, tendo mais oportunidade de estudar inglês fora, né? De fazer um intercâmbio, né? Em geral o pai e a mãe falavam, eu vou mandar minha filha para ficar 6 meses num outro país, né? Será? E em muitos cases, né, a gente viu uns cases, inclusive, da área bancária, onde a questão do inglês foi tirada da prova para que mais mulheres pudessem ter a chance de entrar como estagiárias, por exemplo, e aprender o inglês dentro do trabalho, enfim, de outras formas. Então, acho que olhar esses detalhes, seja do processo seletivo do trainee, seja em projetos que eu posso envolver pessoas diversas, olhar, por exemplo, um grupo, estou fazendo uma discussão de talento, será que eu tenho pessoas de diferentes diversidades, né? Eu tenho mulheres negras, né? Eu tenho pessoas mais velhas, pessoas mais novas, eu estou olhando isso. Acho que a partir do momento que a gente faz esse questionamento, que a gente olha e tem esse olhar um pouco mais clínico, você começa a gerar essa mudança. Eu percebo que só de você questionar, as pessoas já começam a falar, nossa, é verdade, né? Vamos olhar. E eu me questiono muito, né, dando alguns exemplos, e eu vou pedir para vocês começarem a olhar isso. Você vai num painel, né, discutir cenário econômico, só tem homem. Cenário político, só tem homem. Né, assim, o crescimento do Brasil próximo ano só tem homem. Não é possível, gente. Então, não é possível. A gente tem mulheres capazes. A gente precisa se dar o trabalho de ir atrás e de pensar num ambiente mais diverso. Então, acho que isso começa no nosso dia a dia. E aí, claro, na organização, tomar um espaço muito maior. Essa questão da diversidade nós vamos abordar um pouquinho aqui na frente, mas antes eu gostaria de ouvir dessa questão da trajetória profissional de vocês, né? Nós estamos todos curiosos para saber um pouco, né, de como cada uma chegou
E vamos começar por você, Mariane, né? A sua trajetória individual, né? Imagino que você teve muitos desafios, cada uma, né? Nós temos aqui a nossa secretária, você como na Pfizer, e eu gostaria que vocês abordassem aí o que alavancou, né, na carreira de vocês, quais foram as dificuldades, os desafios como mulher, como mãe e como profissional mesmo, né? As capacitações, enfim, para ocupar essas posições e responsabilidades, né? Tudo isso que para vocês chegarem até a posição que vocês estão. Queria ouvir você, Mari. Eu vou contar um pouquinho aqui da minha trajetória e vou contar para vocês aqui um pouquinho de alguns momentos, assim, digamos, desafiadores que eu tive na minha trajetória, mas que eu acho que eu soube utilizar essas situações como combustível para eu chegar onde eu estou. Então, eu comecei, como disse para vocês, eu fiz direito, né? Eu me formei em advocacia, eu fui advogada, exerci advocacia em escritórios, grandes escritórios, durante 16 anos. Eu, num determinado momento, já estava um pouco ali meio cansada de escritórios, etc e tal. Eu conheci meu ex-marido, nós nos casamos, nós fomos morar nos Estados Unidos. Naquele momento eu não tinha... Eu contei essa história hoje de manhã na Davita. Naquele momento eu não tinha ainda... eu não tinha mais tempo hábil para aplicar para um mestrado, né? Então eu falei, gente, o que eu vou fazer? Eu falei, eu vou me virar aqui, né? Então vou estudar inglês, vou melhorar o meu inglês para eu poder ter mais chance no mercado de trabalho. E aí eu falei, vou fazer alguma coisa que parece que eu já estava antevendo o que ia acontecer comigo lá no futuro. E eu fui trabalhar num hospital. Eu fui voluntária, trabalhei dentro de uma UTI durante 1 ano, num hospital, nos Estados Unidos. Voltei para o Brasil, continuei trabalhando no escritório de advocacia. No momento eu já estava bastante cansada. E aí eu falei, bom, eu quero dar uma virada. Eu era advogada, trabalhava no mercado de óleo e gás. Falei, quero dar uma virada, e aí comecei a conversar com alguns amigos. Um amigo meu veio, me ofereceu, falou, olha, tem uma empresa super legal, está chegando no Brasil, é a sua cara, eu tenho certeza, na cargo de diretora. Eu era advogada, não era sócia do escritório ainda. Eu falei, Aí vem aquela perguntinha, será que eu dou conta? Falei, quer saber? Eu vou. Fui. Dirigi o departamento jurídico durante 8 anos. E tracei uma trajetória dentro da Davita em que eu fui meio que me imiscuindo ali em outras áreas, né? Então, eu tive a honra também de liderar a área de qualidade, que não tem absolutamente nada a ver com o direito, nesse período. Liderei um pouco a área também, parcialmente a área de comunicação. Fui diretora interina da área de pessoas e cultura também durante esse tempo. Então, eu tracei ali o meu caminho dentro da empresa para que eu chegasse onde eu estou. Mas por que eu falei que no início, eu vou contar para vocês aqui 2 situações que eu passei na minha vida. Uma eu passei quando eu era estagiária ainda, num escritório pequeno, meu primeiro escritório que eu fiz estágio. E eu trabalhava com alguns dos sócios, todos os sócios eram homens, obviamente. E um dos sócios com quem eu estava trabalhando naquele momento, um dia me chamou e falou assim, olha, eu queria te falar uma coisa, porque eu gosto muito de você. Eu falei, diga. Ele falou, nós estávamos numa reunião de sócios e um dos sócios disse que você era muito bonita e muito patricinha e que você com certeza ia ser uma excelente dona de casa. Eu falei, é? Eu falei, estou dividindo isso com vocês, que é para que vocês entendam que todos nós podemos passar por isso. Todas nós podemos passar por isso. E a gente tem que usar isso como combustível. Peguei minhas coisas, tranquilamente, com calma, procurei outro lugar, saí, fui trabalhar em outro escritório, que foi onde eu fiquei durante muitos anos. Num dado momento, também num outro escritório em que eu estava trabalhando, meu ex-marido trabalhava nesse escritório também, ele era sócio. E o sócio que poderia me fazer sócia virou-se para mim num almoço, eu e ele sentados, e ele disse para mim assim, não, você não precisa virar sócia, né? Vocês já fazem dinheiro suficiente juntos. Eu olhei para aquilo e falei, gente, tá na hora de novo de eu pegar minha malinha e ir embora e continuar minha trajetória em outro lugar. Então, eu acho que o que eu deixo aqui, né, de experiência para vocês, eu acho que são 3 coisas que eu gostaria de destacar aqui. Número 1, eu acho que a causa ela é muito importante. Sim, a gente tem que dar importância para a causa. A gente tem que viver a causa. Mas a gente não tem que se valer da causa para chegar onde a gente quer. A gente precisa investir em conhecimento, a gente precisa investir
em comportamento, e a gente precisa investir, acima de tudo, em autoestima, porque a gente pode, nós somos seres humanos capazes, se a gente quiser, a gente vai chegar lá. Muito bom, muito bom. Ana Maria, conta pra gente agora um pouco da sua trajetória para chegar até onde você está. Eu esqueci de falar anteriormente, mas eu acho que cabe agora, que eu falei do percentual, né, de mulheres na gestão do Brasil, do Estado, né, de secretários de saúde, e esqueci de falar dentro da Fundação de Saúde de Niterói. A Secretaria de Saúde de Niterói tem 2 fundações, 2 administrações indiretas que são ligadas a ela, e que a gente tem 68% de mulheres em postos de liderança. Né? E isso é muito importante, isso não é pouca coisa. Eu acho que isso é um estímulo, né? E é um estímulo a mulheres construírem as histórias, né? Como vocês falaram. Eu trabalhava, me formei, trabalhava na minha área de atuação, era CTI de adulto, CTI infantil, era enfermeira assistencial, e aí eu tive que mudar, de repente, para o interior, trabalhava aqui na capital, para o interior, e no interior eu caí com uma bebê de 4 meses e de paraquedas, que faz hoje 38 anos, minha bebê de 4 meses à época, hoje é aniversário dela. E tendo que mudar, fazer uma transição que eu não estava preparada. Aí eu fui estudar e fui trabalhar em saúde pública, e fui ser enfermeira da saúde pública, e aí comecei a estudar muito. Foi a época da lei do SUS, né, final dos anos 80, início dos anos 90, e me preparar e conhecer que, falar assim, nossa, tem muito caminho para percorrer para a gente ampliar o acesso da saúde, né, pública, né, das pessoas à saúde pública. E fiz um projeto para o secretário de saúde na época de expansão da prevenção do câncer de colo de útero e de mama, e me preparei. Né, vim para o INCA, fiz curso para colher preventivo e implantei no município, na zona rural, no município do interior, né, na zona rural e na zona urbana, o programa que assim deu muito certo. E eu rompi ali uma cultura, uma tradição muito antiga de que só ginecologistas podiam fazer esse exame nas mulheres. E aí, posteriormente, eu treinei todas as enfermeiras que vieram entrando, né, ingressadas pelo concurso. E aí o secretário falou assim, não, isso está indo muito bem, vou te dar um cargo de coordenação para você coordenar esse time. Eu falei, que bom. Aí fui para a coordenação. E aí eu não estava satisfeita, eu queria estudar. E fiz mestrado, fiz doutorado, isso com 3 filhos, vindo de ônibus para o Rio para poder estudar à noite, final de semana, enfim. Aquela luta toda que a gente já sabe, que eu não preciso ficar falando aqui, que as mulheres com certeza sabem. Os homens eu acredito que não, que eles têm ouvido falar, né? Mas, e aí eu acho que essa virada veio depois, porque aí teve eleição, o prefeito eleito foi lá e me convidou para ser secretária de saúde. Eu levei muito susto, eu falei, como assim? Ele falou, não, você já mostrou que é capaz, e de lá eu fiquei sempre em cargos de lideranças. Então foi uma transição que eu não estava preparada, porque a gente não está, né? Conforme a Mari falou, a gente acha que não está preparada, mas a gente está, porque a gente estuda, rala, se dedica e tem que estar sempre preparada para alguma gracinha, né? Alguma provocação, o tempo todo, assédio moral, assédio sexual, né? Que acontece, e a gente tem que estar atenta a tudo. Eu acho que mas assim, no meu caso, foi uma mudança de cidade, uma mudança de área, né, de especialização de trabalho. As oportunidades e estar sempre preparado. É aquilo que a gente falou, né? Eu falo que liderança efetiva não é uma questão de gênero, é questão de estar sempre se preparando, buscando os seus espaços. Muito bom ouvir tudo isso. E agora vamos ouvir a trajetória da Cris, né? Obrigada, Sandra. Acho que a nossa trajetória começa muito antes da gente, né? Então acho que para comentar um pouquinho, eu acho que devo muito aos meus pais. Meus pais vieram do sertão da Bahia para São Paulo, né? Meu pai querendo buscar uma qualidade de vida melhor, mais oportunidade, junto com a minha mãe.
Então veio realmente do nada para tentar a sorte grande na cidade aí, né, no começo aí, no finalzinho da década de 70. Então vieram para São Paulo, a gente nasceu, né, eu e minhas irmãs nascemos em São Paulo, e eles sempre com aquela coisa de que a gente tem que estudar, a gente tem que ser alguém. E a minha mãe, claro, né, veio para lá com um pouco estudo, né, acabou se dedicando, trabalhou um pouco, mas depois se dedicou a gente, a casa, e ela sempre dizia, não dependa de ninguém, não dependa de marido, não dependa de homem, vá trabalhar, vá ser alguém. Né, e eu acho que ela, de uma forma assim, muito interessante, muito inovadora, pensou em como nos ajudar nessa trajetória. Né? Então, acho que tem aí alguns momentos bem interessantes. Um é quando eu tinha 11 anos, que ela, né, em conversas com as vizinhas, começou, algumas vizinhas falando, minha filha vai fazer aula de inglês e tal, e ela falou, preciso pôr minhas filhas para estudar uma outra língua. Né? E a gente começou a estudar inglês muito nova. Né, e eu me lembro que eu ia sábado de manhã fazer 4 horas de aula de inglês, minhas amigas iam todas jogar vôlei, eu fazer balé, e eu ia lá para aula de inglês. Né, e por um momento eu me revoltava, mas depois eu falei, não, acho que faz sentido, eu adorava, inclusive. Então, sem dúvida, meu primeiro emprego, que foi como recepcionista, eu consegui por conta do inglês. Né? Eu estava ali numa entrevista, 50 meninas, falei, bom, não vou ser eu. E no final eu consegui a vaga por conta do inglês. Então acho que a língua realmente, até por isso que falei um pouquinho disso, acho que a língua realmente fez uma diferença na minha trajetória. E aí, claro, fui estudar, né, fiz jornalismo, que era algo que eu queria muito, né, batalhei, né, tive a oportunidade de aprender muito, tive mentores muito bacanas, mulheres e homens que foram grandes mentores, que me ajudaram e que me tiraram da zona de conforto, de falar, olha, você pode mais, vamos lá. Então, acho que isso foi bastante interessante. Acho que um outro ponto muito, muito bacana foi quando eu fui para a saúde mesmo, né? Porque, de fato, eu consegui conectar uma paixão, né? Um ideal, né, de querer mudar o mundo com um propósito muito maior que a saúde traz. Então, acho que você conectar o seu propósito de vida, né, com o que você quer fazer, te ajuda a abrir portas, né? Acho que você vê o mundo de uma forma diferente. Então, isso foi, sem dúvida, muito, muito importante. Acho que as oportunidades que eu tive na companhia de também participar de projeto, entrar em áreas diferentes, fazer coisas diferentes, não ter medo de fazer coisas novas, né? Também foi algo que fez muita diferença. E acho que em 2018 eu assumi a posição de diretoria, né, da minha área, que era de assuntos corporativos e comunicação no Brasil, atuando aí em diversas frentes, e logo em seguida veio a pandemia, que para mim foi um doutorado, né, mestrado, doutorado, pós-doc. Eu era uma das pessoas que estava na Pfizer à frente, né, das negociações da vacina, então vivi muitas coisas, e muitas coisas ligadas à questão mesmo de gênero, né, de você chegar em reuniões onde estão só homens. O holofote estava todo em cima de vocês, né? Exatamente, né? E um grupo bastante feminino trabalhando, inclusive, na negociação. Então, senti muito essa coisa de será, né? Que esse povo está aqui, realmente sabe o que está falando, enfim. Mas acho que foi um grande aprendizado e para mim transformou mesmo a forma de trabalhar e de ver que a gente é capaz. Né? E acho que também, na própria questão da pandemia, acho que a gente percebeu muito o poder dessas conexões, né? Do trabalho que foi necessário ser feito com diversos atores no mundo todo para a gente sair daquele momento. Então, acho que a gente levar essa história para a nossa vida, né? De que a gente precisa ter esse contato com pessoas diferentes, falando com pessoas diferentes, pegando e tendo backgrounds diferentes, é super importante para a gente poder ter uma visão de vida mais diversa e conectar essas pessoas, né? Não ter medo de dizer, olha, eu não sei muito desse ponto, mas eu conheço alguém que sabe, vou trazer essa pessoa para ajudar a gente nisso. Acho que esse poder que é muito feminino, né, de conectar as pessoas em prol de algo é muito bacana e a gente precisa usar cada vez mais isso. Muito bom. Eu falo que nós fazemos uma liderança compreensiva, né? E é muito bacana ouvir histórias assim tão inspiradoras, né? Não, gente, eu acho que muito legal. Mas a gente está um pouco caminhando aqui para o fim, mas ainda tem mais uma pergunta. Mas a gente tem um relatório que chama Mulheres nos Negócios e na Gerência. Por que mudar é importante para os negócios? É divulgado pela OIT, Organização Internacional do Trabalho, e mostra que os benefícios da liderança feminina não se limitam a aspectos financeiros. Empresas que adotam a diversidade experimentam um crescimento de 10% a 15% de receita, mas também observam melhoras nos índices de atração e retenção de talentos e melhoria na reputação e imagem pública. Então eu queria ouvir de vocês, também eu acho que é para todas, quais as boas práticas
que vocês estão fazendo na empresa de vocês, que atuam, né? Como que vocês estão vendo isso para impulsionar as carreiras das mulheres? Então, você que já está com o microfone na mão, Cris, já responde para a gente. Acho que teve algumas iniciativas que nós fizemos que são importantes. Acho que primeiro a questão mesmo de combater os preconceitos inconscientes, né? Então, trabalhar muito a questão de conhecimento da causa, a importância da causa, e não só para a questão feminina, mas para todas as questões ligadas à diversidade. Acho que isso é uma coisa super importante. Acho que ter ações afirmativas, isso foi algo que a gente adotou. Então, em todo o processo seletivo, ter pelo menos uma mulher finalista naquele processo. Eu não estou dizendo que a mulher vai ser escolhida, mas eu estou dizendo que eu tenho que ter uma mulher participando daquele processo. Eu tenho que dar a oportunidade, eu tenho que incentivar essa oportunidade. Então, esse foi um exemplo de ação afirmativa que a gente fez na questão de gênero, mas que a gente também fez recentemente na questão racial. Então, a gente abriu um programa de estágio e a ideia era ter também uma ação afirmativa, pessoas negras, pretas, participando e sendo o foco desse programa. Eu preciso provocar a mudança, né? Se eu ficar esperando a mudança, ela vai levar muito tempo. Então, acho que ações afirmativas são super importantes nesse cenário. E está sempre mensurando, né? Acho que esses dados, né, que a secretária comentou é super importante. A gente precisa mensurar, olhar, estamos crescendo, não estamos crescendo, teve uma queda, não teve uma queda, por quê? Está sempre monitorando isso para que a gente possa traçar planos aí de curto, médio e longo prazo para, de fato, endereçar esses temas na questão da diversidade de gênero, mas em todas as diversidades, né? Acho que a questão LGBTQIA+, a questão de idade geracional, que hoje também muito importante, né? A gente tem falado pouco desse tema. Enfim, acho que tem muito campo para atuar, mas, de fato, olhar o problema, mensurar e aí pensar em ações práticas que possam fazer isso avançar é essencial. Vou falar um pouquinho da Davita também. Há cerca de mais ou menos uns 5 anos atrás, a Davita Internacional, a Davita Global, né, ela trouxe à tona a questão da diversidade e ela trouxe junto com a diversidade o pertencimento também, que é algo que é muito importante para a gente, que as pessoas as pessoas que trabalham na nossa empresa se sintam pertencidas, que elas se sintam acolhidas, que elas se sintam à vontade, que elas sintam que elas têm um ambiente de trabalho gostoso, bom, em que elas não sofrem nenhum tipo de preconceito lá dentro, né? Então, e esse ano, depois que eu assumi, eu oficializei o Comitê de Diversidade aqui no Brasil. A gente já tinha uma série de iniciativas, mas eu oficializei. Então, hoje, esse comitê ele tem diversos pilares. Tem o pilar de gênero, o pilar de etarismo, o pilar de raça, tem diversos pilares. E cada um desses pilares, ele é liderado por um colega nosso, né? Colegas nossos que estão espalhados pelo Brasil inteiro e que levantaram a mão e falaram: eu quero fazer parte desse Comitê de Diversidade. Esse comitê ele se reúne com regularidade, eles trazem iniciativas para a gente, iniciativas que eles colhem na ponta, né, para que muitas vezes a gente está aqui sentado na matriz, a gente não consegue enxergar, então eles trazem as iniciativas para a gente avalia e a gente implementa de maneira nacional. Então, eu acho que um dos pilares, as mulheres estão lá. Eu acho, Sandra, que assim, em Niterói é um exemplo muito clássico, né, do que você falou, desses dados que a Organização Internacional do Trabalho apresenta. Niterói está há 12 anos consecutivos com mulheres à frente da Secretaria de Planejamento, de Orçamento e de Fazenda. Conservação também, são secretarias muito robustas, mas nesse caso a cidade conseguiu fazer um fundo de estabilização, tem um fundo financeiro, tem uma poupança, a cidade tem uma poupança para administrar. E acho que esse exemplo de mulheres à liderança, ele é atrativo e ele não deixa de ser, né, uma afirmação de que há espaço para outras mulheres crescerem, com rendimentos iguais, porque o IBGE, a pesquisa mostra que as mulheres hoje elas recebem 73% do valor da remuneração dos homens, ou seja, nós trabalhamos de forma diferente, mas para fora da cidade, muitas políticas voltadas para as mulheres, muitas que vocês já conhecem, para mulheres vítimas de violência, mas tem uma especial de dignidade menstrual, tem uma série, mas tem uma especial que é para mulheres, é um benefício, um bônus para mulheres que foram vítimas de violência
do seu acompanhante para elas saírem de casa, e a prefeitura, por 12 meses, ela dá esse abono de R$1.000 e a mulher faz diversos cursos de empreendedorismo. Então, assim, políticas também para fora, para a população, eu acho que estimulam também as mulheres atuarem nesses espaços, e o exemplo, né, da prefeitura com mulheres a lideranças, com secretarias tão fortes, tão poderosas. Eu acho que é um pouco disso, A gente sabe que não abordamos a questão também da violência contra a mulher, que é outro tema, mas que a questão financeira é que ajuda a mulher a sair desse ciclo da violência, né? Então, é realmente importantíssimo esse trabalho. Pois não, Cris, vamos ouvir você. Um comentário super rapidinho, que a secretária comentou um pouco da questão do tempo dedicado às tarefas domésticas. A gente tem trabalhado muito essa questão do parceiro, né? Do parceiro ou parceira. Você tem que ter um parceiro que te ajude na gestão de casa, né? Na gestão familiar. Não é alguém que você possa contar, é alguém que realmente divide isso, né? Eu tinha uma antiga chefe que ela dizia que o maior investimento de carreira dela foi o marido que ela escolheu, porque ele largou a carreira para ajudá-la. Então acho que é um pouco... Mas olha, eu também posso falar isso, viu? Então, também tá vendo? posso. Eu só posso falar que eu cheguei onde eu cheguei. Eu vou completar quase 50 anos de casada. Olha. Mas é porque conheci meu marido na faculdade, ele é dentista e é só conseguir fazer porque ele fazia as tarefas do mesmo jeito. Igual, né? Cuidava de filho, porque você falou fazia aqui, a mesma coisa. você acabou falando ajuda, não é ajuda, é divisão. É divisão, é né? isso aí. O casal divide, o casal não se ajuda. Senão não teria jeito. Mas olha, o que é muito bom, muito bem lembrado. Mas eu gostaria agora de pedir cada uma, né, deixasse a sua mensagem, né? O que vocês gostariam de passar para as outras mulheres, de mensagem, de inspiração, de incentivo, porque eu acho que nós não temos mais muito tempo, tá bom? Eu acho que a gente conversou bastante já sobre isso. Acho que a força, acreditem em vocês, acreditem mulheres, acreditem em vocês, sem estereótipos, não se prendam nos estereótipos. A gente só terá igualdade no trabalho se a gente tiver igualdade na vida social, na vida pessoal. Eu acho que a gente tem que lutar pela igualdade no trabalho, mas ela não vai existir se não houver na vida social. E não percam suas características. As características das mulheres são características de sensibilidade e o olhar maior, de escuta maior e de uma certa força no cuidado, mas uma força no cuidado da gestão. Eu acho que não é de tomar conta de criança, é a gestão. Eu acho que essa força a gente não sabe que ela existe na gente, porque não deixam que a gente acredite nelas, mas acreditem que eu acho que é muito, muito bom a gente poder superá-las. Excelente, é isso mesmo. Eu acho que a Ana falou tudo, eu falei já um pouquinho aqui, também já tinha deixado algum recado na minha última fala, então eu vou repetir. Acreditem em vocês, invistam em vocês. Sigam esse caminho, olhem para frente. Vai ser desafiador? Vai ser desafiador. Vocês vão sofrer alguns danos ao longo do caminho, vocês vão sofrer, mas façam como eu. Peguem isso daí, usem como combustível e sigam em frente. Muito bem. Acho que nunca deixem de sonhar, né? Os sonhos levam a gente a sempre querer mais, a buscar mais. E continuem sendo fortes, porque corajosas todas nós somos, né? De estar aqui hoje, né? De estar vivendo cada um dos nossos dias. Então que a gente possa ter força para seguir em frente e nunca desistir. Muito bom, gente. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Muito obrigada mesmo. Um abraço.